بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos, hoje no dia 2 de Sha'ban, 2 do mês de Sha'ban de 1441, que equivale ao dia 26 de março de 2020. Nesta aula serão mencionados alguns versículos do Alcorão que nos demonstram que é uma obrigação de seguirmos a sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E digo bem que são apenas alguns exemplos, alguns versículos e não todos, porque há mais do que estes versículos que serão mencionados no Alcorão. No Alcorão, os versículos que nos demonstram a obrigação de seguir a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, são vários. Aqui vamos mencionar alguns. E a razão que nos leva a mencionar, a lembrar estes versículos, é que muitas pessoas pensam erradamente que há uma diferença entre as ordens de Allah tabaraka wa ta'ala e aquelas do seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Há pessoas que compreendem erradamente que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou no seu livro ou proibiu no seu livro é obrigatório, ou aquilo que é proibido é proibido. Quanto àquilo que foi mencionado na sunnah do seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam, quer dizer, as ordens e as proibições do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, as pessoas têm como compreensão que aquilo que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam ordenou de fazer não é obrigatório, mas unicamente recomendável. E que aquilo que proibiu de fazer é unicamente detestável e não proibido. De maneira resumida, pensam que a única fonte da legislação é o Alcorão. E pensam que unicamente com o Alcorão podemos adorar Allah tabaraka wa ta'ala. E isto é sem dúvida um erro muito grande. Então, vamos mencionar que e vamos mostrar às pessoas que no Alcorão, que é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala, está presente a ordem de obedecermos ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E isto em vários versículos. Em vários versículos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá ordem de obedecer ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam.
E para que possamos compreender melhor este assunto, vamos lembrar unicamente, para começar, e será a base desta aula, a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala na Surah An-Najm. Na Surah An-Najm, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz consoante o sentido do versículo: pela estrela quando declina. O vosso companheiro, quer dizer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, não se descaminhou, nem se enganou. O vosso companheiro não se descaminhou, nem se enganou. E não se pronuncia sobre o efeito do desejo. É unicamente uma revelação que lhe foi revelada. É unicamente uma revelação que lhe foi revelada. Isto é, quer dizer, o sentido do versículo, como diz o Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, e isto é que tudo aquilo sobre o qual o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam se pronunciou e que tem uma relação com a religião, ou que é sobre um assunto, ou sobre assuntos que se referem àquilo que é invisível, tudo isto é uma revelação de Allah sobre ele. É uma revelação de Allah Tabaraka wa Ta'ala sobre ele, sobre o seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam. De maneira resumida, tudo o que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse, tudo aquilo sobre o qual ele se pronunciou, que tem uma relação, que tem a ver com a religião, ou sobre um assunto do mundo invisível, tudo isto é uma revelação de Allah. É uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E que tudo isto não vem dele próprio. Ele próprio não se pronuncia sobre o efeito do desejo. É unicamente uma revelação que lhe foi revelada. Isto é apenas a introdução à nossa aula para que tenhamos uma base. E a base é que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam não se pronunciou dele próprio, mas era Allah subhanahu wa ta'ala que lhe revelava tudo aquilo que dizia, todos os seus actos, todos os seus ditos, todas as suas aprovações eram uma revelação. Isto consoante e em relação àquilo que toca e que tem uma relação com a religião. Então, a partir do momento em que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam não se pronunciava dele próprio sobre o efeito do desejo e que é uma revelação, vem da parte de Allah tabaraka wa ta'ala. Então a sunna do profeta sallallahu alayhi wa sallam, a sunna autêntica, é uma revelação. É uma revelação de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, eu baseei-me sobre um livro do Sheikh Al-Albani, do Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, para esta aula. Esta aula, melhor dizendo, é baseada num livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, um livro intitulado Al-Hadithu Hujjatun Binafsihi Fil Aqaidi Wal Ahkam. O hadith é uma evidência em si, que seja na crença como nos julgamentos. Então, tirei uma pequena parte deste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, para preparar esta aula
e é unicamente uma pequena parte do livro para a nossa aula. Então tudo o que vou mencionar é tirado do livro do Sheikh Al-Albani e, aliás, a introdução que fiz é tirada do mesmo livro. Só que preferi começar pela introdução e explicar para que possamos ter uma base sólida para podermos compreender o resto, o que vem depois e também aquilo que foi dito no início. Então, o primeiro versículo que vamos mencionar está na Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, versículo número 36. Surat Al-Ahzab, versículo número 36. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, não é dada a escolha a um crente ou a uma crente, uma vez que Allah e o seu mensageiro decidiram de algo. E aquele que desobedece a Allah e ao seu mensageiro, desviar-se-á, evidentemente. Não é dada a escolha a um crente ou a uma crente, uma vez que Allah e o seu mensageiro decidiram de algo. E aquele que desobedece a Allah e ao seu mensageiro, desviar-se-á, evidentemente. O Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, disse que tiramos deste versículo como benefício que não há diferença entre a decisão de Allah e a decisão do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E não é permitido de contradizer a decisão de Allah ou aquela do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E que a desobediência ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, é equivalente à desobediência a Allah tabaraka wa ta'ala. O segundo versículo está na Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, e é o primeiro versículo da Sura. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: ó vocês que creram, não antecipem Allah e o seu mensageiro. E temam Allah, pois Allah é omniovinte e omnisciente. Ó vocês que creram, não antecipem Allah e o seu mensageiro. E temam Allah, pois Allah é omniovinte e omnisciente. O Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, disse que tiramos deste versículo que não é permitido ao muçulmano de antecipar o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, como não é permitido de antecipar Allah. E a palavra antecipar é uma alusão. A palavra antecipar é uma alusão ao facto de contradizer as ordens do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Isto é, a sua sunnah. Então o facto de antecipar o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, é o facto de contradizer as suas ordens. O terceiro versículo está na Surat Al-Imran. Surat Al-Imran, e é o versículo número 32. يقول الله عز وجل:
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: obedeçam a Allah e ao mensageiro. Diz, ó Muhammad, diz a eles: obedeçam a Allah e ao mensageiro. E se voltarem as costas, então Allah não gosta dos incrédulos. Obedeçam a Allah e ao mensageiro. E se voltarem as costas, então Allah não gosta dos incrédulos. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse: vemos aqui, quer dizer neste versículo, que o facto que a pessoa volta as costas às ordens do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, é uma característica dos incrédulos. O facto de voltar as costas às ordens do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, é uma característica dos incrédulos. O quarto versículo está na Surat An-Nisa, versículo número 79 e 80. يقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e enviámos-te, ó Muhammad, como mensageiro para a humanidade, e Allah basta a isso como testemunho. Enviámos-te, ó Muhammad, como mensageiro para a humanidade, e Allah basta a isso como testemunho. E quem obedece ao mensageiro terá assim obedecido a Allah. E quem obedece ao mensageiro terá assim obedecido a Allah. Quanto àquele que terá voltado as costas, fica sabendo que não te enviamos a eles como guardião. E enviámos-te, ó Muhammad, como mensageiro para a humanidade. E Allah basta a isso como testemunho. E quem obedece ao mensageiro terá assim obedecido a Allah. Quanto àquele que terá voltado as costas, fica sabendo que não te enviamos a eles como guardião. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse: tiramos como benefício destes dois versículos que aquele que obedece ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, terá assim obedecido a Allah tabaraka wa ta'ala. Aquele que obedece ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, está assim a obedecer a Allah tabaraka wa ta'ala. O quinto versículo está na Surat An-Nisa. Está também na Surat An-Nisa. E é o versículo número 59. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: ó vocês que creram, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro. E haja autoridades dentre vós. E se vos disputarem sobre algo, recorram a Allah e ao mensageiro, se acreditam realmente em Allah
e no dia do juízo final, pois isso será preferível e de melhor interpretação. Ó vocês que creram, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro, e haja autoridades dentre vós. E se vos disputarem sobre algo, recorram a Allah e ao mensageiro, se acreditam realmente em Allah e no dia do juízo final, pois isso será preferível e de melhor interpretação. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse: tiramos deste versículo como benefício que é uma obrigação a todo o muçulmano de recorrer a Allah e ao seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, em caso de divergência, em caso de desacordo. E isto em todos os assuntos relacionados com a legislação. E isto em todos os assuntos que são relacionados com a legislação. E o facto de recorrer a Allah é o facto de recorrer à sua palavra, ao Corão. E o facto de recorrer ao mensageiro, ao seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, é o facto de recorrer à sua sunnah. O sexto versículo, o versículo número 6, está na Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, versículo número 24. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: ó vocês que creram, respondam a Allah e ao mensageiro, logo que ele vos chama à verdadeira vida. Ó vocês que creram, respondam a Allah e ao mensageiro, logo que ele vos chama à verdadeira vida. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse que tiramos como benefício deste versículo que é obrigatório de responder à chamada do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, isto é, às suas ordens. É obrigatório de obedecer ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e que esta resposta, que é a obediência às suas ordens, será a causa de uma vida mundana agradável e da felicidade na vida depois da morte. O sétimo versículo está na Surat An-Nisa, mais uma vez na Surat An-Nisa, e é o versículo, são dois versículos, o número 13 e o 14. Versículo 13 e 14 de Surat An-Nisa. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: e quem obedece a Allah e ao seu mensageiro, ele o fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal será o magnífico triunfo. E quem desobedecer a Allah e ao seu mensageiro e transgredido os seus limites, ele o fará entrar no fogo, onde permanecerá eternamente e sofrerá um castigo aviltante. E quem obedece a Allah e ao seu mensageiro, ele, quer dizer Allah, o fará entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal será o magnífico triunfo. E quem desobedecer a Allah e ao seu mensageiro,
e transgredir os seus limites, ele, quer dizer Allah, o fará entrar no fogo, onde permanecerá eternamente e sofrerá um castigo aviltante. O Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse que neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor dizendo, nestes dois versículos, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que a obediência ao seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, é uma causa de acesso ao paraíso e ao grande triunfo, e que a desobediência ao seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, é uma causa de entrada no inferno e do castigo aviltante. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.